Olá, bem-vindos! A gente usa computadores o tempo todo, mas o que realmente acontece ali dentro? Pois é, não é mágica, é ciência da computação. E hoje a gente vai desvendar um pouco desse campo que é fascinante, indo do hardware mais básico até umas questões éticas bem complexas. Para nos guiar nessa jornada, vamos usar como mapa o livro Computer Science and Overview. Olha, logo no começo, os autores já fazem uma promessa bem ousada: entregar um retrato completo da ciência da computação, sem simplificar demais as coisas. E o caminho que eles propõem é muito interessante, do concreto para o abstrato. Então, aceitando o desafio, a gente vai começar por baixo, bem na base de tudo, com a própria máquina. No nível mais fundamental, um computador é basicamente uma máquina que manipula dados. Mas como isso funciona na prática? Vamos pensar na operação mais simples possível: somar dois números. O que acontece nos bastidores para isso acontecer pode ser bem surpreendente. Não é só uma ação, sabe? É tipo uma coreografia com passos minúsculos e muito precisos. Pensa na memória do computador como um grande armazém de informações. Para poder trabalhar com esses dados, o processador precisa buscar eles e levar para uma área de trabalho temporária, que é super rápida. E esses locais especiais são chamados de registradores. Então, o processo é esse, olha só. Primeiro, o computador pega um número da memória e põe no registrador. Depois, pega o segundo número e põe em outro registrador. Aí ele ativa o circuito de adição, usando esses dois, o resultado é guardado de volta na memória e, pronto, o processo para. O mais fascinante disso tudo é que essa sequência toda é a realidade física por trás de um simples sinal de mais que a gente digita num programa. Essa é a fundação, a base de concreto onde todo o resto é construído. Ok, se o hardware são os tijolos, os algoritmos são a planta da construção. É o projeto que diz o que fazer com cada tijolo, onde ele vai, e é exatamente aqui que a gente entra no verdadeiro coração da ciência da computação. Pensa no algoritmo como se fosse uma receita de bolo. A ideia, sabe? Misturar farinha, ovos e açúcar para fazer um bolo. Isso é o algoritmo. A forma como essa receita está escrita, em português e em inglês, com desenhos, é só a representação dela. Vamos ver isso na prática. E aqui está o ponto central. A mesma ideia, o mesmíssimo algoritmo, pode ter várias caras. Pode ser uma fórmula matemática, uma frase simples no nosso idioma ou, claro, linhas de código que um computador entende. A essência não muda, só a linguagem. Certo, mas como a gente sai daqueles passinhos básicos da máquina e chega nos softwares super complexos que usamos todos os dias? Bom, a resposta para isso é uma palavra-chave: abstração. Camadas de abstração. Isso aqui é o que a máquina entende de verdade. É uma linguagem de zeros e uns, extremamente detalhada e, vamos combinar, super entediante para um ser humano trabalhar. É exatamente por isso que a gente criou as camadas de abstração. Então, em vez de escrever em código binário, a gente usa uma linguagem de programação moderna, tipo Python, que permite expressar ideias bem complexas de um jeito muito mais simples e direto. E essa citação, nossa, resume perfeitamente o poder da abstração. A linguagem de programação funciona como um escudo, sabe? Ela protege a gente dos detalhes mais chatos da máquina, como qual registrador usar, e isso libera quem programa para focar no que realmente importa: resolver problemas de forma criativa. Bom, a gente partiu da máquina, do concreto, e foi subindo até chegar no software, que é abstrato. Mas o estudo da ciência da computação não para por aí, não. Ele também levanta umas perguntas bem profundas sobre os próprios limites do campo e, claro, o impacto dele na sociedade. A teoria da computação nos mostra uma coisa bem surpreendente. Existem problemas que são tipo labirinto sem saída. Existem limites fundamentais para o que um algoritmo pode resolver. E não importa o quão potente seja o nosso computador, alguns problemas simplesmente não têm uma solução computacional. E para além da teoria, a ciência da computação nos força a encarar umas questões éticas bem difíceis. Por exemplo, será que o acesso à internet deveria ser um direito básico de todo mundo, assim como acesso a uma biblioteca pública? E que tal essa, hein? A prática de projetar produtos para eles ficarem ultrapassados de propósito, forçando a compra de um modelo novo. Isso é só uma estratégia de negócio esperta ou é uma falha ética grave que gera desperdício e prejudica tanto os consumidores quanto o planeta? E aqui a gente meio que volta para o começo. As camadas de abstração deixam a tecnologia fácil de usar, claro, mas elas também nos distanciam do funcionamento real das coisas. E isso levanta uma questão essencial. Será que é ético usar ferramentas tão poderosas, de algoritmos de redes sociais a inteligências artificiais, sem entender como elas funcionam e o impacto que elas têm na nossa vida?
Isso nos deixa com uma reflexão final bem provocadora. Só porque um computador pode fazer alguma coisa não significa que ele deva fazer. Talvez as maiores questões da ciência da computação, no fim das contas, não sejam sobre tecnologia, mas sobre nós mesmos.